Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de extensão. Leitura criativa, os processos envolvidos no ato de ler, contar e encantar. No vídeo de hoje, então, nós vamos falar um pouco mais sobre o ato de contar histórias. Contar história é das mais antigas das artes, porque nos tempos antigos elas eram por meio de símbolos, porque tu pode ver nas pirâmides do Egito, vai ter muitos símbolos de bichos, de pessoas, era assim que eles contavam as histórias. Antigamente, então, eram por símbolos, né, por desenhos, imagens, e hoje em dia não, já é a escrita mesmo que conta as histórias, né? É que, igual dos símbolos, hoje em dia tem os quadrinhos, que é os desenhos, daí tem a história. Muitas vezes também tem quadrinhos que nem tem história e sim só os personagens. Isso também é leitura. Então, o assunto que a gente vai se aprofundar, né, é sobre a leitura e interação entre as pessoas. Quando uma pessoa lê uma história para outra pessoa, aumenta muito essa interação entre elas, né? É um momento em que se torna muito mais importante entre as duas pessoas. Às vezes são pessoas que são meio distantes, né? Às vezes tem a relação meio abalada. E quando conta uma história, a pessoa confia naquela pessoa que escuta, presta atenção no que a pessoa está contando, e isso aumenta muito essa interação entre elas. Por isso também é importante, tem as leituras conjuntas, que muitas pessoas se organizam, se juntam e começam a ler cada um na sua casa ou em outro lugar e vão lendo o mesmo livro ao mesmo tempo. Ou, tipo, tu lê um pouco, quando espera a pessoa terminar de ler onde tá lendo, porque não é todo mundo que lê rápido. Tem alguns que lê mais devagar. Daí é muito importante, às vezes, fazer essa leitura conjunta, porque daí tu vai comentar da história, tu vai começar também a confiar mais nas pessoas e conhecer mais as pessoas. Isso. Segundo o site Canal Educador, contar história é uma experiência de interação. Constitui um relacionamento cordial entre quem pensa e quem conta, e os que ouvem. A interação que se estabelece aproxima os sujeitos envolvidos. Os contos enriquecem nosso espírito, iluminam o nosso interior e, ao mesmo tempo, nos tornam mais protagonistas na resolução dos problemas e mais flexíveis para aceitar as diferenças. Isso. A leitura, então, né, ela é uma atividade lúdica, mas que amplia muito a imaginação e organiza a fala e os pensamentos da criança, né? Com a leitura, a criança se imagina em diversos momentos, em diversas coisas diferentes, e principalmente nos contos, né, nos livrinhos infantis, que é o que são lidos para as crianças, né? Eles fazem com que a criança se expresse mais, porque a criança entende muita coisa do que está sendo contado, do que não entendia, ambientes diferentes, cenas que não aconteciam e que podem ser, né, usadas da maneira que explore a imaginação das crianças. É que, tipo, tu vai estar lendo um livro de aventura, que tem os personagens que são os heróis, os príncipes, as princesas, eles se imaginam na história. O cabo da vassoura pode virar uma espada, também pode virar a vassoura da bruxa, e eles se identificam, né? Porque algumas vezes tem um personagem que ele gosta bastante, nossa, esse personagem gosta de comer a mesma coisa que eu gosto de comer. Também gosta de brincar. De vestir, assim a criança se identifica com esses personagens, né? Conhece personagens que gostam, que fazem as mesmas coisas que eles, e eles acabam querendo escutar mais, ler mais, saber mais sobre aquilo. Então isso é muito importante para que eles tenham mais interesse também em que alguém leia para eles, em que eles saibam um pouco mais sobre as histórias que estão sendo contadas. Que muitas vezes as crianças gostam também bastante de história, tipo de princesas, príncipes, super-herói. E muitas vezes eles também gostam de histórias de bichinhos, de animais. Daí, do nada, tu fala, que bichinho é esse? Daí é um leão. Daí eles reconhecem. Isso, e daí também querem daí escutar outras histórias sobre esses personagens que eles gostam. Às vezes assistem um filme de desenho e que esse filme também tem um livro. Então, se a criança assistiu o livro, por que não ensinar para a criança sobre a história, sobre o livro, mostrar os livros infantis, tem muitos que são cheios de figuras, imagens divertidas, mostrar para as crianças esses livros assim que remetem muito à imaginação deles, que com certeza vai aumentar muito não só a interação, mas o gosto pela leitura também que essas crianças vão possuir.
Igual a gente disse num vídeo passado. As crianças também gostam quando tu vai contar uma historinha, tem algum cenário que tem da história, né, no caso, os dedoches, nossa, eles adoram botar na mão pra brincar. Também os fantoches, isso é muito importante, porque daí eles vão brincando e ao mesmo tempo aprendendo. E isso, contar uma história, tu pode utilizar elementos que tu tem em casa. Se tu vai contar uma história de bruxa, pega uma vassoura da bruxa e mostra, nossa, isso aqui pode ser uma vassoura da bruxa. Mostrar, assim, elementos que possam ter na história com que a criança tenha, remeta àquilo, né? Também é muito legal. Um pedaço de pano também pode virar uma capa. Isso. Ou, tipo, botar um vestido, eles já imaginam um vestido de uma princesa. Eles adoram essas coisas. Uma simples caneta, pode ser uma varinha mágica. Qualquer coisa, assim, já faz com que estimule essa criatividade, essa imaginação das crianças. Até o livro, né? Eles pegam um livro e já imaginam, tipo... O livro também pode virar o livro de feitiços da bruxa. O diário da princesa também pode virar. E também, muitas vezes, depois que alguém conta uma história para essa criança pega o livro e reconta, vê os personagens, não sabe, lógico, ler o livro, mas sabe contar a história pelas imagens, pelo que está acontecendo, se lembra e pode passar a história para outros colegas, outros amiguinhos, pode contar para a família em casa, pode fazer várias coisas depois que sabe sobre aquela história e incentivar outras pessoas não só a conhecerem a história, mas a contar outras histórias para as crianças. É que no caso, quando eles vão contar o que foi contado da história em casa, os pais se interessam e acabam contando outras historinhas pra eles, porque vê que a criança tem interesse e gostou bastante, eles também vão fazer isso em casa. Isso, podem mostrar outros livros. Nossa, mas olha essa história aqui, vou te contar. Conta a história, pode usar a imaginação para criar coisas, elementos, que também vai ajudar muito essa criança a desenvolver o gosto pela leitura. É porque, vai pensar, a leitura muitas vezes é importante e também é mais presente na escola. Mas também seria bom ter da família também envolvida, porque a criança também tem que ter o momento com os pais, com os familiares, não só com os professores e com os colegas, eles também têm que aprender com a família. Isso, e contar a história, então, é uma experiência que aproxima muito a criança de quem tá lendo. Então, às vezes, para te ter esse contato maior, né, seja em casa, ler a história aproxima muito as pessoas que estão lendo, estão contando, estão escutando, faz com que elas tenham uma interação muito maior. É que muitas vezes as crianças são tímidas, não se soltam, daí se começar a ler mais histórias, elas começam a se interessar bastante pela história e pelo que os elementos que tem nela, daí elas começam a se expressar, brincar mais, interagir com as outras crianças, com os adultos também, os familiares, com os professores, com a própria escola e a própria família. Isso, então é isso. Muito Espero que obrigada. vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o seu like, o seu comentário sobre o que você achou desse vídeo, se você tem alguma dúvida ou alguma questão que você queira tirar. E que você assista os próximos vídeos junto com a gente. Muito obrigada. Até mais! Tchau.